A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do IBD em Foco. Eu me chamo Herberson e neste vídeo vou apresentar a nova revista da CPAD, publicada no primeiro trimestre do ano 2025. Esta revista aqui que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, assim, nós estamos começando mais um novo trimestre e sempre eu faço um vídeo apresentando a revista e apresentando também aqui, né, o conteúdo da revista, faço análise da revista, falo do livro de apoio, cito alguns livros, estou com alguns livros aqui para indicar e dar algumas dicas de como que você deve preparar as aulas e apresentar o conteúdo do IBD em Foco, que é um conteúdo extra que nós temos aqui de qualidade, que vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência na IBD. Então fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai aqui pegar dicas preciosas para ministrar uma aula de excelência na IBD. Se você é aluno da IBD, eu tenho certeza também que você vai aprender bastante aqui, porque se você está assistindo esse vídeo como aluno, é porque você tem interesse em aprender mais. Então vamos lá. Primeiro, quero falar aqui da revista. A revista vem com um tema bem interessante, né? Um tema que, assim, a gente fala de vez em quando, né, nas lições. No entanto, uma revista dedicada somente à questão de seitas e heresias já tem um bom tempo, já tem quase 20 anos que a CPAD publicou uma revista com esse propósito. E essa revista, ela veio assim com uma abordagem um pouco diferente do que acontece por aí, nos livros e também nas revistas da IBD, que em vez de falar das seitas em si, né, citar a seita, a Testemunho de Jeová, Adventista e tal, citando uma por uma, na verdade ele resolveu citar as heresias. Então quem escreveu foi o pastor Ezequias Soares, ele escreveu também um livro de apoio e ele usou essa abordagem. Então ele vai falar de um tema, por exemplo, Jesus Cristo, vai falar de algumas heresias relacionadas à pessoa de Cristo e depois vai citar as seitas que adotam aquelas heresias. Assim, em alguns pontos eu achei a revista um pouco falha porque ele esquece de citar. Ele vai falando da heresia e tudo mais, fala que tem grupos, mas deixa muito genérico e não detalha muito bem, né, sobre quais são as seitas que adotam aquelas heresias ali. E isso, assim, eu não sei se foi de propósito, mas é porque também o pastor Ezequias Soares não quer ofender ninguém, né? Então ele não quer chamar de seita, mas eu acho que a gente também tem que deixar mais explícito, porque não são todos os professores da IBD que têm um conhecimento, um bom repertório que vai identificar ali. Por exemplo, eu estava lendo a revista, né? Eu sempre leio a revista antes de começar o trimestre, e aí chegou num ponto que ele começou a falar da doutrina da Trindade, de grupos que negam a Trindade. Ele foi e citou que tem grupos que cantam, que a gente canta os hinos desses grupos na nossa igreja e tudo mais, que a nossa igreja já tem uma resolução sobre isso, mas ele não citou o grupo, que é o Voz da Verdade. O Voz da Verdade é um grupo muito conhecido, a gente conhece os hinos deles e tudo mais, só que o Voz da Verdade nega a doutrina da Trindade. E como a gente acredita na Trindade, então assim, quem nega a doutrina da Trindade acaba adotando ali uma heresia. É claro que é meio polêmico essa questão da Trindade, né? Que alguns vão dizer que pelo fato da Trindade ser um tema muito difícil de compreender, aqueles que negam não chega a ser uma seita. Mas enfim, né? A gente vai chegar nessa aula. Então só para deixar aqui claro o que eu estou querendo dizer, né? Alguns momentos ele não cita qual é a seita que adota aquela heresia, qual é o grupo que adota aquela heresia. Mas vamos falar um pouco aqui do pastor Ezequias Soares, né? Aqui temos um pequeno resumo aqui da sua biografia, né? Ele fala assim, ó, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí e autor de diversos livros. Aí ele cita aqui os livros que ele é autor, né? Já escreveu várias lições da EBD, então assim, é um pastor bem conceituado que está sempre na ativa, sempre escrevendo, então está sempre se atualizando. Então eu tenho certeza que ele tem um conteúdo aqui de qualidade para nós. Eu já li a revista e realmente é muito bom mesmo, tá? A revista é muito boa. A questão toda é que são temas bem profundos e que vai exigir muito do professor da EBD um preparo a mais. E aqui eu vou indicar alguns livros que vão te ajudar nesse sentido. Você pode adquirir ou procurar por aí livros que falam exclusivamente das seitas. No caso, livros como Seitas e Heresias, que acho que é publicado pela CPAD, e também Desmascarando as Seitas. Esses dois livros eu não tenho ele aqui em mãos, eu já li, mas eu acredito que eu fiz alguma doação, não encontrei eles aqui. Então, Seitas e Heresias é um clássico, sempre que fala de seitas ele é citado, né? E Desmascarando as Seitas. Tem outros dois livros que eu tenho aqui em mãos que também são muito bons, né? Tem esse aqui, Seitas, Heresias do Nosso Tempo, publicado pela editora AD Santos, tá? É um livro bem, assim, tranquilo de ler,
tá? Não é um livro muito profundo e tal, ele vai direto ao ponto, apresenta ali quais são as seitas, né? É o pastor Jaziel Guerreiro Martins, então ele vai falar dos Mormons, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, Satanismo, Nova Era, Ordem Rosa Cruz, Hare Krishna e Seitinoye. Então, pode ser que alguns nomes aqui você não conhece, você nunca viu, né? A Seitinoye, Hare Krishna, o que é isso? Mas isso está presente no nosso meio, tá? Quando você estudar sobre isso, você vai perceber, né, que está no nosso meio. E eu pretendo gravar alguns vídeos extras sobre esses temas específicos aqui. Eu vou ver se eu vou ter tempo, né, na correria aí, mas vou tentar gravar. Tem esse outro aqui que eu gosto muito, que ele é um pouco mais profundo, é Guia de Seitas e Religiões. Este livro aqui, ele já me ajudou muito a entender sobre essa questão das seitas. Então ele vai falar das religiões num nível mais assim mundial, ele vai falar do judaísmo, islamismo, ele começa pelo cristianismo, ele começa apresentando o cristianismo como a verdadeira religião, e aí depois ele vai falando das outras religiões e fazendo um contraste com o cristianismo. E eu achei bem interessante a abordagem dele, porque ele fala, por exemplo, islamismo, aí ele vai falar o que é o pecado no islamismo, como que é Deus no islamismo, quem é Jesus para o islamismo, aí ele vai, né, citando ali cada um desses pontos e o que as religiões acreditam, né? Então ele fala do hinduísmo, budismo, né, filosofias orientais. Esse livro aqui me ajudou muito a entender assim, as religiões no nível mundial, porque a gente vê muito nos filmes, tá? Quando eu vejo um filme que tem um elemento do budismo, eu já identifico, opa, isso aí é do budismo, isso aí é do hinduísmo. Então isso aqui me ajudou bastante, né? Isso aqui está presente também na cultura brasileira. Quem assiste novela, por exemplo, não é pecado assistir novela, tá? Enfim, quem assiste novela já deve ter visto aí algumas novelas, né? Caminho das Índias, uma novela que falava muito do hinduísmo. Então, assim, a gente vê que muito disso está presente no nosso dia a dia, a gente precisa compreender essas religiões, né? E aqui também ele fala da Nova Era, enfim. Então, é bem interessante esse livro. Eu gostei muito, tá? É um livro que eu vou usar bastante aqui também no EBD em Foco e vou sempre disponibilizar aí alguns trechos dele, né? Já coloquei a parte do judaísmo dele na lição número 2, que fala sobre, né, o judaísmo, né? No caso, fala sobre os judaizantes, né? Então ali, no caso, para a gente entender quem eram os judaizantes, a gente precisa entender o judaísmo, que é o Antigo Testamento, enfim. E também, assim, a gente vai estudar a Bíblia, claro, né? Às vezes eu não cito a Bíblia aqui nos meus vídeos e apresentação, porque é óbvio que você vai estudar a Bíblia. A própria revista tem as passagens bíblicas e tudo mais, né? Só que para você se aprofundar nas passagens bíblicas, pode ser necessário algum comentário bíblico. Por exemplo, lição número 2, uma passagem de Gálatas. Então, eu usei um comentário de Gálatas para preparar a aula. Então, assim, se você tiver acesso a algum comentário bíblico para estudar a leitura bíblica em classe, eu acho que vai ajudar bastante, né? Por exemplo, lição 3, a encarnação do verbo. Então, você vai lá na lição 3, deixa eu abrir aqui rapidinho, que é uma lição muito interessante também, né, que ela vai falar aqui da passagem de João, capítulo 1, e 1 João, capítulo 4, e 2 João. Então, assim, a gente tem aqui algumas passagens bíblicas que são estudadas dentro da lição. Isso é muito importante, eu acho que é um ponto positivo. A revista ela veio com essa abordagem também exegética. Tem a passagem bíblica, a gente vai dentro da passagem bíblica. Então, é importante você estudar a passagem bíblica e, quem sabe, ler um comentário para se aprofundar mais aí nesse tema, né? No caso da passagem em si, dentro do tema. E, enfim, né, dentro das lições, ele vai citando as heresias, né, vai citando quais são as seitas que tem essas heresias, e aí tem uma heresia específica que ele cita, que eu acho assim que vale a pena dar uma estudada de forma mais profunda, que é o arianismo, né? O arianismo tem a ver com os testemunhos de Jeová, né? Eu acho que é bem interessante citar ela, e também a heresia de Marcião. Marcião, ele viveu acho que no 2º século, ano 100, 140 ali, uma coisa assim, eu não estou lembrado direito agora de cabeça, né, quando foi que o Marcião viveu, mas ele foi o primeiro a organizar um cânon das escrituras. O que é um cânon? É uma lista de livros que ele considera inspirado. No caso assim, a igreja primitiva tinha as cartas e tal, que circulavam, os evangelhos, mas eles não tinham organizado uma lista, né, que a gente chama de cânon. E esse livro aqui, o Cânon das Escrituras, conta a história da formação do nosso cânon. O que é canônico? Canônico é aquilo que está, né, dentro daquilo que a gente acredita ser inspirado, né? Então, Marcião, ele fez um cânon, ele foi o primeiro a fazer um cânon, e Marcião, ele negava por completo o Antigo Testamento. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento e, enfim, era toda uma teoria. Então, o cânon de Marcião tinha ali o Evangelho de Lucas, mutilado, né, tirado algumas partes, algumas cartas de Paulo também, selecionadas por ele. Então, assim, de tal forma que
ele excluía por completo ali o Antigo Testamento. Então foi uma heresia muito famosa, foi por um bom tempo que essa heresia durou. Marcião teve até igrejas, enfim, né? Então, assim, é uma heresia que vai ser estudada na lição, e esse livro aqui ajuda a entender bastante sobre essa heresia. E assim, além desses livros que eu citei, né, claro que essas heresias pontuais que estão dentro aqui da lição, a gente vai ter que vasculhar os livros, né? Olhar vários livros para a gente procurar entender cada uma delas. Mas eu recomendo você estudar também a lição através de um livro de teologia sistemática. Eu tenho aqui do Miller de Erickson, que é uma teologia sistemática que eu gosto muito, mas você pode usar qualquer uma outra, teologia sistemática pentecostal e tal, porque essas teologias, elas vão fazer uma abordagem das doutrinas que a gente acredita, de forma bem sistemática, organizada. Então, é importante a gente estudar dentro da teologia sistemática. Então, você vai procurar uma que lhe agrada e estudar, assim, as doutrinas principais. Tem uma teologia sistemática que ela é bem apologética, ela tem uma pegada mais apologética, que ela fala das heresias e tal, que é a teologia sistemática do Franklin Ferreira. Eu não tenho ela em mãos, mas você encontra ela por aí. Eu tenho o PDF dela, né? Eu só consegui o PDF. Mas, enfim, o que acontece, né? Como eu já dei uma lida no PDF, eu acho que é uma teologia sistemática que vale a pena a gente dar uma estudada. Apesar dela ser calvinista, ela tem esse lado mais apologético, né? E aí sempre faz uma abordagem falando das religiões e das seitas relacionadas àquela doutrina específica. Então, é uma teologia sistemática que eu recomendo também, e pode ser que eu use ela aqui também nas minhas aulas e disponibilize algum trecho dela para você estudar. Então, assim, falando sobre a questão dos livros e tudo mais, eu dei aqui algumas dicas também de preparo das aulas, eu recomendo você acessar material extra na internet, que se você está assistindo aqui no YouTube, muito provavelmente você já é uma pessoa que procura esse material. E sabemos que na internet tem muita coisa, muito conteúdo, muito canal no YouTube, e assim, tá um negócio assim, diversificado. Isso é bom. Por um lado, isso é muito bom, quanto mais diversidade, melhor. Além do EBD em Foco, tem um monte de canais, tem um monte de grupos no WhatsApp. Se você participa de um grupo do WhatsApp, você vai ver que tem um monte de material em PDF lá, e aí fica até difícil escolher um para estudar. Então, assim, no EBD em Foco, a gente procura colocar um conteúdo conciso e direto ao ponto, e que você vai lá e acessa aquele conteúdo toda semana garantido. Então, tem uma aula em vídeo, a mesma aula em vídeo a gente extrai o áudio, tem a aula em áudio para você só ouvir. Nós temos um subsídio em PDF escrito exclusivamente para o EBD em Foco, comentando a lição em PDF, você que gosta de ler. E nós temos também materiais extras, que são trechos desses livros que eu citei, que eu também organizo, seleciono e falo, leia isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar. Então, assim, em vez de você ficar perdido, procurando um monte, o que eu estudo e tal, vai estar lá o trecho do Cano das Escrituras, o trecho de Guia de Seitas e Religiões. Entende? Você não precisa comprar todos esses livros. Recomendo você comprar se você quer estudar, se aprofundar. Compre os livros, apesar de que alguns nem estão mais disponíveis para venda. Esse Guia de Seitas e Religiões não está mais disponível. Enfim, então pode ser que você não encontre. Porém, no EBD em Foco vai estar lá tudo organizadinho, bonitinho, só o trecho específico para você estudar e ler e preparar a sua aula. Além desses materiais de estudo no EBD em Foco, você vai encontrar também slides em PowerPoint para você ministrar uma aula dinâmica, didática, visual, muito bom mesmo o nosso slide, de qualidade, 100% baseado na revista, imagem de qualidade, animações. Então, assim, vai te ajudar muito. Então, você que é professor do EBD, tem como usar um slide na sua igreja, o EBD em Foco vai te ajudar. Nós temos sim esse material, temos apoio no nosso WhatsApp, você pode mandar sua dúvida, você pode entrar em contato com relação tanto à dúvida das lições, como com relação ao acesso ao site e tudo mais. O nosso aplicativo não está funcionando, porém, eu acredito que depois que eu publiquei esse vídeo, né, vou publicar esse vídeo na quarta ou na quinta-feira, né, no dia 8 ou 9, eu acredito que no máximo uma semana após a publicação desse vídeo, o aplicativo já estará funcionando. Tá? Então você vai procurar na loja de aplicativo aí do seu celular e vai encontrar o nosso aplicativo, que ajuda bastante. Mas nós temos o site ebdenfoco.com, que tem todo o material lá. Então é isso, eu conto com sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que gostam da EBD. A paz do Senhor, e a gente se vê durante o trimestre.